história de Nova Friburgo, se formos estabelecer uma fase com preponderância da atividade econômica e industrial, vamos situá-la em um marco cronológico entre 1911 e 1980. Quando o empresário alemão Julius Arp chegou a Nova Friburgo no princípio do século XX, qual era a Nova Friburgo que ele encontrou? Uma pitoresca cidade veranista. Veranista porque os turistas passavam todo o verão em Nova Friburgo, diferentemente do turismo atual que se restringe aos fins de semana. Os hotéis ficavam repletos de hóspedes e as casas de aluguel eram extremamente disputadas. O friburguense se preparava para receber os veranistas, a começar pela estação de trem, um rendezvous de curiosos para saber quem chegava à cidade. Um município ainda rural, onde a maior parte da população ainda vivia no campo. Julius Arp tinha conhecimento de que Nova Friburgo abrigava significativo número de descendentes de colonos suíços e alemães, além de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e árabes que fomentavam o comércio e a construção civil. Estaria ele interessado nessa potencial mão de obra de cultura europeia? A cidade serrana gozava igualmente de outro privilégio, o trem. Uma linha férrea facilitaria o escoamento da produção das indústrias ao Rio de Janeiro. No entanto, o que de fato atraíra a atenção de Julius Arp a Nova Friburgo foi o fato da concessão de energia elétrica estar ainda em aberto. O coronel Antônio Fernandes da Costa, que detinha a concessão por esse serviço, não cumpria com suas obrigações contratuais e a Câmara Municipal não o cobrava. Julius Ferdinand Arp nasceu na Alemanha em 1858, chegando ao Brasil em 1882. Em 1901, Julius Arp torna-se sócio de uma fábrica de meias em Joinville, encampando-a ulteriormente. Julius Arp se habilitou para assumir a concessão de energia elétrica, mas foi barrado pelas forças políticas aliadas do coronel Fernandes da Costa. Paralelamente, surge o jovem médico Galdino do Vale Filho, que levanta a bandeira da modernidade, defendendo a necessidade da instalação de indústrias no município. Os alemães fizeram a segunda Revolução Industrial e transformaram as máquinas industriais inglesas movidas a vapor em movidas a energia elétrica. Em razão disso, Julius Arp desejava ser concessionário de energia elétrica, pois asseguraria energia para suas indústrias que instalaria na pacata Nova Friburgo. Diante da hesitação da Câmara Municipal em não pressionar o coronel Fernandes da Costa, a população se revoltou, quebrando os lampiões da cidade, um acontecimento que ficou conhecido como a Noite do Quebra-Lampiões. E assim, diante da pressão de populares e do político Galdino do Vale Filho, que defendia a instalação de indústrias, Julius Arp obteve a concessão de energia elétrica em Nova Friburgo, com poderes para vender e distribuir eletricidade no município. Inicia-se o processo de instalação de indústrias na cidade. Professor João, como se iniciou o processo de industrialização em Nova Friburgo e quais foram os seus principais atores? Olha, o processo de industrialização de Friburgo, a referência é o ano, em primeiro lugar, de 1911, né? E ela faz parte de um processo, né, envolvendo a representação da Câmara Municipal de Nova Friburgo na época e a chegada a Friburgo de empresários alemães, né, com a possibilidade de implantação aqui de uma indústria têxtil, né, no caso o Arp e o Folk.
A questão envolve também a possibilidade do controle do fornecimento de eletricidade, né? A gente sabe que nesse momento, início do século XX, a questão da energética ligada à produção de eletricidade, etc., era fundamental. E sabemos também que um tempo anterior, a Câmara havia concedido o direito de implantação e exploração de eletricidade em Friburgo ao Coronel Fernandes, mas que parece, segundo a imprensa da época, este homem não estava conseguindo cumprir os prazos definidos. E a condição, sobretudo do ARP, implantar em Nova Friburgo a indústria têxtil, era de que a Câmara cassasse a concessão dada ao Coronel Fernandes e transferisse essa concessão ao próprio ARP. Portanto, caberia ao ARP empresariar, né, a eletricidade, né, uma companhia de eletricidade em Friburgo e, paralelamente, dar início à indústria têxtil, que veio a ser, em meados de 1911, a fábrica de rendas ARP. O senhor acha que a possibilidade de obter a concessão de energia elétrica ela foi determinante para o estabelecimento dessas indústrias de peso aqui em Friburgo? Condição sine qua non, né? Sine qua non. É importantíssimo. Era a condição imposta pelo ARP, né? O fato dele se tornar também o concessionário da eletricidade na cidade, né? Isso porque o maquinário alemão já era movido, né, a energia elétrica, diferente, né? Isso é interessante, Janaína, porque a gente pega aqui em Friburgo, né, o surgimento da indústria têxtil em Friburgo, já num momento diferenciado da evolução da indústria europeia, né? A gente sabe de uma revolução industrial ocorrida na Inglaterra no século XVIII, mas que no século XIX ela já começa a sofrer uma das grandes alterações e a utilização, a substituição da energia a vapor pela energia elétrica é fundamental e é nesse momento que emerge a grande potência industrial Alemanha, né? Então, quer dizer, a experiência alemã em termos de indústria na Europa, ela já vem surgindo e crescendo de uma forma enorme, né? Já com a indústria, com a eletricidade, né? Isso é uma característica da empresa alemã, né? O que diferencia bastante das antigas empresas inglesas. O professor João Raimundo de Araújo, que é autor de uma dissertação de mestrado sobre o processo de industrialização e de urbanização em Nova Friburgo, ele defende a tese de que na montagem, né, na instalação das primeiras indústrias têxteis em Friburgo, o fator preponderante acabou sendo o fator político. Havia uma disputa pelo poder local entre duas facções, né? Uma representando os políticos que estavam no poder no início do século XX, Galiano das Neves e outros representantes aí de uma oligarquia cafeeira em decadência que se estabeleceu, né, em função de todo o processo anterior no século XIX do desenvolvimento da economia cafeeira na região, né, que na verdade tinha centro em Cantagalo e não em Friburgo. E mesmo assim, na Câmara Municipal de Friburgo, que detinha o poder local naquele período, estavam os representantes desse grupo. E o outro grupo, que apresentava-se como um grupo modernizador, com ideias modernizadoras para aquele momento histórico, era liderado pelo médico, jovem médico,
Galdino do Vale Filho, que faz toda uma campanha para a vinda de indústrias em Friburgo como uma maneira de modernizar a cidade, né? Essa campanha ela acaba sendo vitoriosa em função de toda uma pressão que é exercida por parte da sociedade, uma pressão popular, mobilizações, né? Inclusive com a noite do quebra-lampiões em 1911, em maio de 1911, quando a população veio para a praça porque havia toda uma pressão para que as indústrias se instalassem. Havia o interesse do grupo ARP, né, do Júlio Zarp, de instalar aqui uma fábrica de rendas, né, a fábrica de rendas, e a condição era que ele detivesse a concessão da energia elétrica. Essa concessão estava em mãos de uma pessoa ligada ao grupo que estava no poder, né? E houve então uma pressão, uma mobilização para que a Câmara passasse essa concessão para o grupo ARP. Isso só aconteceu depois dessa noite do quebra-lampiões, que a população revoltada pela negativa da Câmara em fazer isso, né, foi às ruas e começou a quebrar os lampiões a gás que iluminavam a cidade até aquele momento, né? E depois foram para a Câmara e invadiram a Câmara e depredaram a Câmara. Em função disso é que o poder municipal na época acabou concedendo a exploração da energia elétrica para o grupo ARP, e a partir daí as indústrias foram se instalando. Então é uma questão que envolve, né, esse embate político entre dois grupos, e aí a partir daí o Galdino se torna uma liderança política importante em Nova Friburgo. Outros fatores podem ter contribuído para a vinda desses empresários alemães para Friburgo, como, por exemplo, o fato daqui ter sido um município que teve uma imigração de suíços e alemães, essa questão da mão de obra, já que a mão de obra nacional, né, digo assim, do brasileiro nato, ela era vista assim de uma forma muito negativa. Já o europeu tinha aquela imagem de ser mais dar um melhor operário. Você acha que isso tem alguma relação também? Tem, eu acho que faz parte do conjunto de elementos aí que explica a industrialização. Agora, é claro também que será utilizado a mão de obra nacional, egressa, inclusive, é um momento que a gente vive aí de fim da escravidão, né? Afinal de contas, a escravidão tinha sido extinta em 1888 e, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro, né? A migração de ex-escravos do campo para a cidade é uma coisa significativa. Mas o que você perguntou tem razão também, porque nós vamos ver nos primeiros anos dessa indústria de tecidos aqui em Nova Friburgo, ela vai contar também com a vinda de imigrantes alemães, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, com aquela famosa prisão dos navios alemães no Nordeste brasileiro, e a vinda de muitos desses marinheiros, né, alemães, e que vão contribuir, sem dúvida nenhuma, para a solidificação dessa indústria aqui em Nova Friburgo. Sem dúvida nenhuma que isso exerce um papel importante. Bom, aqui nós temos duas informações diferentes, dois momentos diferenciados quando se fala na questão do trabalhador, da mão de obra em Nova Friburgo. O discurso que criou toda a ideia de que Friburgo seria uma Suíça brasileira,
e que se constrói ao longo do século XIX, mas se firma efetivamente no início do século XX, quando se estabelecem, né, em 1918, e antes disso até, tem todo um preparativo para a comemoração do centenário da cidade, comemorando a data em que se firma o acordo entre Dom João VI e os representantes suíços, Nicolau Gachet, né, para trazer uma colônia, para instalar uma colônia de suíços nessa região, né. Todo o discurso construído na época era de que esses imigrantes, eles representavam uma população mais culta, mais educada, mais preparada para o desenvolvimento da região, em substituição ao trabalho escravo, né? Esse é o discurso que é feito para exaltar Friburgo como uma cidade diferente do resto do país. É o discurso ideológico, né, que a classe dominante local, no final do século XIX, início do século XX, vai desenvolver para manter a sua dominação, para estender a sua dominação e com essa justificativa de que a cidade era diferente, né? Porque não tinha, ou tinha substituído com a mão de obra europeia o atraso representado pela escravidão negra. E aí tem também toda uma visão racista que era difundida naquele momento. Então essa é uma ideia trazida aí pela elite na construção desse mito da Suíça brasileira, como a Friburgo deveria ser, né, uma cidade paradisíaca, inclusive, por ter tido um desenvolvimento diferenciado do resto do país, né, onde predominou a escravidão negra. Agora, a vinda das indústrias não leva exatamente isso em consideração. O mais importante na definição para o Júlio Arpes de vir para Friburgo, porque ele tinha a possibilidade de ir para o sul do país, instalar sua fábrica lá, o mais importante foi essa questão da concessão da energia elétrica, porque a partir do momento em que o Grupo Arp monopoliza a energia, a concessão da energia, a distribuição da energia na cidade, ele vai passar a controlar também as futuras indústrias, né? E é o que acontece ao longo do século XX. Até os anos 50, 60, as indústrias que se instalam, quase todas elas têm um peso, um controle acionário, né, uma participação considerável do Grupo Arp na composição, né, dessas empresas. Então é uma motivação, né, econômica, né, mas também política de influenciar nos destinos da cidade a partir desse momento. Esse foi o aspecto central. Sem a concessão da energia elétrica, o Grupo Arp não se instalaria em Friburgo. Mas também há, claro, a presença de uma colônia alemã, né? Os suíços, na verdade, desde o início da sua vinda a Friburgo, eles viveram uma diáspora, né? Eles se dispersaram, eles foram para a periferia e foram para os outros municípios, não se instalaram onde era prometido naquele plano do Dom João VI, então nem interferiam, nem influenciaram tanto assim na história da cidade. Não existia uma colônia concentrada de suíços, está espalhada em São Pedro, Lumiar, em outras regiões, né? Inclusive próximas, né? e vizinhas a Nova Friburgo. O determinante foi a questão da energia elétrica e também o fato de ter, desde 1824, uma colônia alemã. Agora, vejam, para o empresariado, nessa questão da mão de obra, quanto mais
desqualificado naquele momento, melhor, porque aí a obtenção do lucro é maior, né? Quem vai servir de base para a mão de obra operária, né? Aquela mão de obra fundamental aí das indústrias têxteis é o trabalhador local, né? E a gente vai ver ao longo do século XX uma migração muito grande, né? As cidades vizinhas se esvaziando. Cantagalo, que até o início do século XX era o centro de toda a região, vai se esvaziando, e todas as outras cidades, porque as indústrias passam a atrair essa mão de obra. Então, a base fundamental da mão de obra das indústrias é esse trabalhador local, né? E, claro, teremos dentro das indústrias dos alemães também trabalhadores alemães, só que esses trabalhadores vão ocupar cargos de chefia, né? E quando estiverem à frente do trabalho dentro da indústria, vão ocupar, aí sim, posições consideradas mais qualificadas. Tanto é que há uma diferença salarial considerável entre o trabalhador local e o trabalhador alemão utilizado nas fábricas, o que vai provocar, inclusive, revoltas e greves por conta dessa situação. As fábricas instaladas, né, com o capital alemão vão utilizar em seus quadros de chefia pessoas acostumadas com uma disciplina muito rígida, né? E, inclusive, nós temos o caso, durante a Primeira Guerra Mundial, o sanatório naval vai abrigar prisioneiros de guerra alemães que foram capturados em Recife e que vão ficar presos aqui em Friburgo, por conta do clima e tal, e da existência de uma colônia alemã aqui, né? Alguns desses prisioneiros vão continuar na cidade depois da guerra. É o caso do senhor Richard Hugo Otto Ins, né, que depois de libertado vai trabalhar na fábrica de rendas, vai assumir cargo de chefia, e nós temos uma greve que vai explodir em 1933 a partir da fábrica de rendas Arp, que vai ser uma greve muito forte, né? E uma das principais reivindicações dos trabalhadores era que o senhor Richard Hugo Otto Ins deixasse de chefiar a fábrica, porque ele era muito rigoroso, muito autoritário, né? Então, essa cultura rígida, autoritária, ela vem com determinados grupos, né, e pessoas que já trazem, né, essa experiência do comando rigoroso, né? E o próprio caso do Richard Hugo Otto Ins, ele foi contratado pelo Júlio Zarp justamente pelo fato de ser reconhecido, né, como um comandante nos navios, né, alemães muito rigoroso. Então ele vai transferir para a fábrica essa forma rígida e autoritária de comando. É uma situação que vai provocar inúmeros conflitos, inúmeras reclamações, greves. Nessa greve de 33, inclusive, além de os trabalhadores reivindicarem equiparação salarial com os trabalhadores alemães, há essa reclamação em função da disciplina rígida e da forma violenta com que os chefes tratavam os trabalhadores, né? Então, essa questão realmente ela vai ser importante aí na relação entre patrões e empregados, vai provocar vários conflitos. Aí, Janaína, há um tempo atrás eu assisti a uma palestra de um dos maiores historiadores vivos, né? Hoje em dia é um professor
da Costa Rica, que tem toda a sua formação na Europa, que é o Héctor Pérez Brignoli, em que ele faz uma diferenciação, e eu acho que isso é importante a gente pensar, pelo menos, entre o modelo industrial inglês e o modelo industrial alemão. Ele chama de a Revolução Industrial da Inglaterra. Agora, da Alemanha, ele já fala de uma revolução industriosa. O que ele chama de revolução industriosa? Além de toda essa evolução técnica, tecnológica, do aço, da eletricidade, etc., também o processo alemão vai conviver com uma atenção especial à formação educacional da massa da mão de obra alemã, um cuidado especial também com a saúde desse trabalhador alemão, diferenciando muito do modelo inglês. A gente pega, por exemplo, um livro do Engels, chamado A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, onde ele teria feito uma viagem à Inglaterra e teria relatado o que ele encontrou lá por volta de 1830, mais ou menos. E o quadro que ele traça da situação do trabalhador inglês, assim, é uma situação pavorosa, né? Eles viviam quase como animais. No caso da Alemanha, isso não vai acontecer tanto, porque o início dessa industrialização alemã é acompanhada com dessa preocupação com a educação, com a saúde, etc., do trabalhador. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que Friburgo vai herdar isso a partir dessas empresas alemãs que aqui se instalam. Talvez por isso eles tenham criado uma escola, né? Uma escola alemã, a partir de 1922. Uma escola para educar os filhos dos operários. Exatamente, é toda uma transmissão. E que não era só uma educação formal, não, é uma educação bem mais ampla, cultural, onde as pessoas ali aprendiam, além do alemão, é claro, mas aprendiam a música, a cultura europeia, alemã, de um modo geral. O Richard Reis, eu entrevistei ele uma vez, e ele falou uma coisa interessante, que a escola, educando o filho, eles achavam também que estava educando o pai. Sem dúvida. Uma coisa meio de jesuíta, né? De começar a educar. Você sabe que isso foi interessante? A Soninha, na pesquisa que ela fez sobre o Colégio Nacional das Dores, né, um momento da história do Nacional das Dores, e nas entrevistas que ela fez com as ex-alunas, elas todas diziam, sobretudo aquelas que vinham, isso era comum, né, as famílias do interior mandar suas filhas para se internar no colégio, e elas comentavam isso, que o que elas aprendiam ali na escola, quando iam passar férias em casa, elas passavam para a mãe, para as irmãs, para o pai, etc., esse conhecimento. Mas eu achei interessante essa colocação dele, ele chegou a destacar isso, que eles achavam que já estavam também educando os operários através dos filhos. Agora, João, você falou sobre essa questão da concessão, aí eu queria que você explicasse o que foi aquela famosa noite do quebra-lampiões, já que teve o problema do Júlio Zarp conseguir, né, de imediato essa concessão da energia elétrica? Parece, quer dizer, pelo que a gente pega nas fontes de época, né, nos jornais que a gente encontra ainda, eu acho que ainda sobrevivem no Pró-Memória, esses jornais, mostram um certo embate político entre a Câmara de Vereadores, que tendia a manter a concessão antiga, o Coronel Fernandes, e um jovem político que está emergindo em Nova Friburgo na época, o médico Galdino do Vale Filho, que vai, de certa maneira, apoiar a proposta dos empresários alemães, né, do ARP, sobretudo. E isso vai ter assim, uma intensa discussão na imprensa da época, é muito interessante, né, como que por exemplo, o jornal A Paz vai enxergar esse empresariado alemão como o elemento que traz a modernidade, que Friburgo era uma cidade ainda com características muito rurais, que a modernidade viria através das fábricas, etc. Esse discurso é muito corrente, né, na imprensa da época. E
Exatamente. A tendência à Câmara a não aceitar esse discurso, né, do Galdino, etc. E no dia 17 de maio de é até curioso, porque a comemoração aqui do aniversário da cidade é dia 16, e esse fato vai ocorrer no dia 17. Não tem a mínima ligação, é apenas uma coincidência. Mas de maio de 1911, o Galdino realiza um comício na Praça Central de Friburgo, e a partir daquele comício, parece bastante exaltado, né? A população ali presente, certamente de muitos correligionários, né, do Galdino, a população sai pelas ruas do centro da cidade quebrando os lampiões a gás, né? Sim. Que era a única forma de iluminação noturna do centro da cidade. E, posteriormente à quebra dos lampiões, eles se voltam contra o prédio da Câmara de Vereadores da cidade e invadem a Câmara e quebram, fazem ali um grande quebra-quebra de móveis, etc. O noticiário diz que eles jogam pedaços de móveis pela janela, etc. Isso teria provocado um recuo da Câmara, né, dos representantes da Câmara de Vereadores, que já, pouco tempo depois, já elabora um projeto de concessão, de transferência, né, da concessão da Companhia de Eletricidade do antigo, cassando a concessão do Coronel Fernandes e transferindo para o ARP. Certo. Né? E já no meio do ano, quer dizer, com a concessão que é assinada em torno de meados do mês de junho, assinada a concessão ao ARP, e já no mês de julho a fábrica de renda já começa a funcionar. Quer dizer, de acordo assim, com o que eu já li, não sei se eu estou errada, nesse momento a gente tinha duas forças políticas em Friburgo, representado pela família Galiano das Neves, né, que seria uma família de agricultores ligada a essa questão mais rural. Proprietários rurais, proprietários, né? Rurais, e o Galdino do Vale, que seria uma nova força política. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A questão da modernização, da industrialização. E sem dúvida, o Galdino vai ser um homem de tendência, né, de concepção liberal no sentido mesmo do liberalismo econômico, etc. Mas ele vai ser, assim, o político mais expressivo na vida da história, sem dúvida nenhuma, de Nova Friburgo, desde essa época até a sua morte, no início dos anos 60, né? Certo. Ele exerce um papel importantíssimo na vida política local. Muitos alguns de outros políticos que mais tarde vão aparecer, tipo Feliciano Costa, Heródoto Bento de Melo, né? São figuras que beberam na água do Galdino do Vale. Né? Dentro da linha dele. Dentro da linha dele. Não sou eu que afirmo que aquele grupo é atrasado e decadente. Quem afirmava isso era o Galdino, né? E todos aqueles que queriam uma cidade com uma cara nova, com a questão da indústria, né? E não mais a ligação da cidade com o que seria um passado decadente em função até da crise que a economia cafeeira estava vivendo na virada do século XIX para o século XX. Depois do fim da escravidão, aí tem que até esclarecer, né, que Friburgo, a região de Cantagalo, né, foi uma das últimas a aceitar a abolição da escravatura. O conselheiro Paulino Soares, que dá nome ao 6º distrito de Nova Friburgo, era um desses proprietários que não aceitava o fim da escravidão e votou no Congresso contra a Lei Áurea, né? Então, esse grupo, ele que foi muito poderoso, os barões do café, né?
O Barão de Nova Friburgo foi muito poderoso na segunda metade do século XIX. No finalzinho do século, início do século XX, já encontra-se numa situação de decadência, porque com o fim da escravidão, essa economia, né, as fazendas, elas começam a entrar em declínio. Daí, na visão do Galdino, a necessidade de que Friburgo assumisse uma postura de protagonismo para um outro tipo de desenvolvimento econômico, que seria o industrial, né? A instalação das indústrias para superar o que seria, na concepção dele, esse atraso e essa decadência ainda simbolizada ali pelos representantes de uma economia que já estava em crise. O bom trabalhador integra-se um espírito de produção. Numa grande indústria como a Fábrica Nacional de Motores, ele precisa estar ciente de que o seu próprio interesse coincide com o interesse do aumento de produção. A boa direção fabril conta a segurança do trabalhador. Na FNM, uma comissão interna para a prevenção de acidentes, utiliza métodos de ação os mais práticos e modernos. O bom trabalhador da FNM tem orgulho de ser pioneiro da indústria automobilística brasileira. Ele cuida do seu trabalho e não permite que influências estranhas o perturbem. É pontual, dedicado, conhece os seus direitos e os seus deveres, pois sabe o bom trabalhador que o progresso da fábrica se reflete imediatamente no progresso de todos. A fábrica é parte integrante da vida do trabalhador. Não é apenas um meio de subsistência, mas é a ferramenta que lhe permite viver com decência, progredir, criar uma família, atingir níveis mais altos em sua profissão e olhar confiantemente para o futuro.